Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, na OTV, a TV da internet, também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje e tem a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. Pela próxima hora, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhe a nossa transmissão nas redes sociais, faça perguntas aos nossos entrevistados, sua interação é bem legal, pelo 973350038, de novo, 973350038. Hoje é quarta-feira, os nossos temas aqui, os assuntos sempre voltados para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento, então vamos colocar aqui em campo o nosso time de hoje, que vai tratar de todos os temas propostos. Colocar em campo, não, vamos colocar em quadra agora, porque eu tenho aqui a Fernanda Venturini, ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, criadora do canal 14 Minutos de Saúde e também do podcast Sacadas de Ouro. Bem-vindo à quadra, Fernanda Venturini, tudo bem? Obrigada, tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pela presença aqui mais uma vez com a gente para tratar dos assuntos de saúde, bem-estar e comportamento. Também com a gente o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, supervisor do programa de residência médica de ortopedia e traumatologia e também professor da PUC São Paulo. Tudo bem, doutor Davi? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. E boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo? Espero que estejam bem. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Nicole Soares, advogada, ela é especializada em Direito da Saúde, é sócia e CEO do Lara Martins Advogados. Como vai, doutora Nicole? Bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, obrigada por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. E também aqui, para fechar o nosso time, o Ronaldo Pereira Silva, educador físico e personal trainer. Como vai, Ronaldo? Bem, Mauro, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, então, nosso primeiro assunto de hoje, para vocês analisarem, debaterem. Vamos tratar do seguinte: nesta reta final do Janeiro Branco, afinal, hoje é dia 31, último dia do mês, né? Mês dedicado à saúde mental. É sempre importante destacar os efeitos dos exercícios físicos para o bem do corpo, mas também como valiosos aliados para o bem-estar emocional. É comprovado pela ciência, né, gente, que a prática regular de atividade física gera a sensação de bem-estar, melhora o ânimo, a memória, a atenção, a concentração, o foco, a capacidade de aprendizagem e a qualidade do sono, além de reduzir também o estresse, a depressão e a sensação de solidão. Tudo comprovado pela ciência, todo mundo sabe disso, né? O brasileiro médio conhece bem, não, Fernanda, a respeito disso tudo. O difícil é colocar em prática a atividade física. O que tem de gente que diz que não tem tempo, que não sabe fazer, não é? Eu acho que isso que a gente tem que ter você tem que organizar o seu dia, né? A gente tem que ter um horário para exercício, um horário para se alimentar bem, um horário para dormir bem, um horário para trabalhar bem. Acho que dá para você dividir. O problema é que as pessoas são tão desorganizadas que elas fazem as coisas atropeladas. Aí não tem tempo para nada, né? Então, eu acho que você tem que chegar no dia anterior, amanhã eu vou fazer, das 7 às 8 eu vou fazer ginástica, das 8 às 9 eu vou fazer isso. Eu sou muito organizada quanto a isso, então eu acho que falta um pouco para o brasileiro, acho que não tem tempo para nada, né? Mas se você respirar e fazer as coisas com calma, você acha tempo para tudo, eu acho que é muito isso. E hoje a gente vê que o mundo está doente, né? O pior é isso, que a gente vê que o mundo, 80% das pessoas estão com depressão. Hoje a gente vê, hoje eu tenho um canal de saúde integrativo, né? Que é aquela saúde que cuida da cabeça aos pés, e não aquela saúde antiga que dava só remédios. Então, hoje a gente vê muito isso, porque hoje as comidas que a gente come é inflamatória. A farinha é inflamatória, o açúcar é inflamatório, o leite é inflamatório. Se a gente tirar isso, a gente vai ser muito mais feliz, né? Eu sempre bato nessa tecla. É. Todo mundo diz, né, que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, é o Dia Mundial do início da academia. Você é dona de academia, o que que dá para dizer para justamente as pessoas que dizem que não tem tempo, que você acabou de falar da necessidade da organização do tempo, mas qual o, o ponto inicial, o pontapé inicial para dar organização nisso tudo e sobrar pelo menos aqueles 30 minutos que os médicos costumam dizer. Se você dedicar 30, 40 minutos do seu dia à atividade física, muita coisa vai estar resolvida, né?
Eu acho que a pessoa pegar um final de semana que você não trabalha, né, que você tem um tempo mais livre, vai numa academia próxima da sua casa e vai conversar com o personal trainer, vai conversar com alguém lá da academia. Sempre tem um amigo que faz academia perto de você. Então, eu acho assim, hoje eu vou fazer um pouquinho. A pessoa fala, mas eu não gosto, mas vai ter alguma coisa que você gosta. Vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de spinning, vou fazer uma aula de localizada, vou fazer uma aula de musculação. Então, é você achar dentro daquele espaço o que te satisfaz mais, né? Eu acho que é um pouco isso. Hoje eu faço o quê? Eu pedalo, faço stand-up. Durante a minha vida fui mudando, os gostos vão mudando. Mas quando você faz uma atividade física que te dá prazer, você faz com muito mais vontade, você tem muito mais resultado. Então, essa pessoa tem que ir buscando o que pode trazer para ela de felicidade. Eu adoro correr, vou correr. Adoro, boto minha música e vou correr. Eu vou começar andando, daqui a pouco eu estou correndo. Então, tem que ser tudo aos poucos, né? Não é nada, tem que ser devagar, um passo de cada vez. Ronaldo Pereira Silva, educador físico, personal trainer. Muitas vezes, né, a virada de chave acontece quando a pessoa vai para a atividade física e aí descobre o bem-estar mental que ela vai colher a partir da atividade física. Aí começa a pegar gosto pela coisa, né? O que acontece, Mauro, quando a gente fala em bem-estar mental, em ânimo, em motivação, a gente está falando em liberação de hormônios. E o exercício, ele tem esse poder, essa capacidade. Só que isso só acontece no ambiente de treino. A pessoa que não tem o hábito de praticar atividade, como a Fernanda falou, que não busca uma atividade, pelo menos iniciando para aquela que gosta e depois usando também uma que se torna necessária, tá bem? Como, por exemplo, a musculação. Eu sempre puxo essa sardinha porque o exercício resistido, o levantamento de peso, Mauro, ele melhora não só a sua estética, ele melhora a parte que você não enxerga, o que está dentro de você. Os teus percentuais de gordura, a tua condição cardiorrespiratória, a liberação de hormônios, e aí a gente entra no X da questão. O exercício físico, ele libera, por exemplo, a dopamina. Todo mundo já ouviu falar na dopamina. É o hormônio da motivação, é um dos hormônios do prazer. Então, quando você pratica e sente essa liberação hormonal, então você experimenta algo novo e aquilo dia a dia vai crescendo e vai te empurrando para a atividade. É sensacional. Doutor Davi, a Fernanda Venturini destacou aí a necessidade de cada um escolher aí a atividade física que dá prazer. Não adianta você começar a fazer uma natação se você gosta de corridas. Você vai fazer uma yoga e não se adapta a isso, enfim. Mas a gente tem que considerar as condições físicas de cada um. E aí a ortopedia é fundamental para saber se aquela pessoa pode praticar determinado tipo de atividade física. Como é que entra isso na sua análise aí com o paciente? E quando não dá para ele fazer o que ele pretende, quais são os caminhos que a ortopedia aponta? Isso é muito interessante, Mauro, porque a gente esquece do ortopedista, né? O pessoal fala muito do cardiologista e tal, e esquece que tem o ortopedista. Mas, na realidade, a gente raramente dá uma restrição efetiva, né? O que pega é que o pessoal acha que a caminhada, por exemplo, é um exercício para perder peso, né? É um exercício muito bom, tá? Na verdade, não é. Então, você vai pegar um idoso, por exemplo, que é o que acaba tendo mais problema ortopédico, a caminhada para ele do ponto de vista de calorias ou de aeróbico não é um exercício tão bom e ela tem impacto, vai causar dor no joelho, vai causar dor no quadril. Então é mais interessante você trocar para o idoso para alguma outra coisa. Você quer um aeróbico, por exemplo, você tem bicicleta, que você não vai ter aquela sobrecarga no joelho e nos quadris. Você pode fazer uma natação se ele souber nadar, se ele tiver acesso. Mas o melhor exercício para o idoso é a musculação, que é o que vai dar mais força muscular, vai fortalecer também os ossos. Então você trata a sarcopenia, trata a osteoporose. E a gente basicamente não tem restrição, porque mesmo que você tenha uma artrose do joelho, você vai fazer musculação, que é o que a gente quer que você faça, para justamente tirar a carga do joelho. E uma coisa interessante, Mauro, quando a gente fala disso de caminhada, né? A gente, na verdade, a gente evoluiu por milhões de anos para sermos animais que andam muito. Nós somos caçadores-coletores. E outros grandes primatas, tipo o gorila, eles são bem preguiçosões. Então você vê que coisa, para os seres humanos é tão importante caminhar que a gente deixa de depositar a placa de colesterol fazendo atividade física. E não é pouca coisa, é pelo menos uns 10 mil passos por dia. Os gorilas não, eles são sortudos, eles foram feitos de um jeito que eles não depositam colesterol nas artérias mesmo sem fazer nada.
Então, você vê como para a gente, né, é uma coisa muito recente ser sedentário, tem 10 mil anos para cada agricultura, a gente tem que fazer atividade física. Atividade física para ter saúde de gorila, É, mais ou menos. exatamente. Doutora Nicole Soares, não é da saúde, quer dizer, é da saúde, mas num outro aspecto, né? Advogada especializada em direito da saúde. Vamos considerar o seguinte, né? Todo mundo pensa no direito à saúde, mas temos, cada um de nós aqui, um dever em relação à nossa própria saúde, né? Que é cuidar dela. É, não só um dever, mas um espaço em que a gente precisa ser cada vez mais protagonista em preservá-la, né? Porque a gente fala em cuidado e meio que conecta isso ao momento em que você já precisa despender de tratamento ou algum tipo de intervenção. Quando, na verdade, a grande questão, até do ponto de vista da própria viabilidade do nosso sistema de saúde, passa por esse momento em que quanto menos a gente adoece, menos a gente gasta, mais viável é todo e qualquer tipo de tratamento de saúde e qualquer tipo de estrutura de cuidado com a saúde, seja ele público ou privado. Então, o cuidar, né, na verdade, o preservar, manter a saúde é um passo primordial nessa sistemática em que a gente está inserido. Nesse sentido, da viabilidade, né, do sistema de saúde, tanto público quanto complementar, é cada um fazer o seu papel, e isso depende de mudança de cultura, evidentemente, né? De Sim. conscientização. Hum. Até porque hoje a gente tem uma cultura, né? Até como a gente tem médico aqui, pode contribuir com essa percepção de que o cuidado ele acontece no momento em que você está num hospital ou está sendo atendido numa consulta, passando por uma avaliação, e as pessoas acabam esquecendo, como a Fernanda mencionou, dessa questão integrativa da alimentação, do sono, dos hábitos, em que lá na ponta não tem um remédio mágico que vai resolver isso, não tem nada que vá resolver de maneira imediata, simples, um problema que muitas vezes é cultivado ao longo de muitos e muitos anos e impacta justamente na sustentabilidade do nosso sistema de saúde, né? Porque quanto mais doente a gente fica, quanto mais tempo a gente fica doente prolongadamente, mais insustentável fica o fornecimento de tratamento, seja ele ainda que não de alto custo, mas mesmo assim, se você permanece, né, como é o caso das doenças crônicas, tendo que cuidar desse paciente por um tempo excessivo, aquilo ali se torna algo que a viabilidade com relação aos recursos fica comprometida. É. Muito bem, nesse aspecto da necessidade de mudança de cultura, né, em vez de tratar a doença, passar a olhar tudo da forma preventiva, a gente vai seguir aqui para o próximo tema no programa Gente que Fala, para dizer o seguinte: olha, após uma brilhante trajetória nas quadras, que inclui 12 títulos brasileiros, 2 mundiais de clubes, medalha olímpica em Atlanta em 1996 e outras conquistas também, a ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, Fernanda Venturini, que está aqui com a gente, é também destaque como empresária, dona de uma academia de esportes, e no mundo digital, a Fernanda Venturini compartilha conhecimento sobre hormônios, ozonioterapia, biorressonância e diversos temas ligados à medicina integrativa no seu canal no YouTube e também no podcast Sacadas de Ouro. Fernanda Venturini, quando eu falei aqui dessa necessidade de mudança de cultura, fiz o gancho para a gente entrar na saúde integrativa, que é o caminho, né, da prevenção. Vamos olhar para que ninguém adoeça. E se adoecer, tem um caminho melhor para a cura. Eu acho que hoje as pessoas estão um pouco desinformadas, né? Hoje a gente vê muita informação, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia hoje injeta bilhões, né? Então, você vai no supermercado, você só vê aquelas caixinhas de tudo, é tudo muito programado para a sua cabeça cair em tentação, para você cair, você olhar aquilo ali, daquela água na boca, né? Que daí você vai pela tentação. E enquanto essa coisa da medicina integrativa, que é uma coisa nova, é de uns 15 anos para cá, nem todo mundo conhece, né? Hoje a medicina integrativa consegue recuperar todas as doenças, seja câncer, Alzheimer, Parkinson, tudo,
É incrível o poder que ela chegou, né? O Lai Ribeiro, que muita gente critica, mas hoje com 80 e tantos anos, é o que continua formando médicos integrativos, né? É incrível que ele só faz estudar, estudar, e cada vez é uma coisa nova. E que hoje, agora, o vôlei acabou com os meus joelhos. E o que eu fiz? Célula-tronco. E hoje eu consigo fazer tudo, entendeu? Então, é a coisa mais moderna que tem, que é essa célula halogênica, né, que vem das maternidades pelo mundo. Então, hoje, você não precisa fazer uma prótese no joelho, você não precisa fazer uma prótese de quadril, você faz usa a célula-tronco, que você consegue recuperar. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa, só que muita gente não conhece, né? Então, você prefere... eu prefiro... Eu tenho uma mãe, para você ter uma ideia, minha mãe, ela não acredita em nada do que eu falo. E hoje ela está depressiva, numa cadeira de roda, com uma prótese no joelho. Olha como é que é, né? Um peso e uma medida. Então, assim, a gente sabe, se você desinflamar seu corpo, tirar a farinha, o açúcar e o leite, e você vai recuperar 80% da sua saúde. Com certeza, mas é certeza, eu assino aqui. Se você me dar uma pessoa doente, eu vou fazer isso com ela, ela vai recuperar. Então, a gente sabe, jejum intermitente. Agora, no Fantástico, falaram mal do jejum intermitente, é maravilhoso. Entendeu? Então, a gente vive num mundo que você tem que saber o que você escuta, porque a gente ouve muita besteira. Entendeu, Mauro? Então, é muito isso, as pessoas estão desinformadas. Se a gente conseguisse passar mais informações, quantas pessoas que eu já ajudei falando assim, corta a farinha, o leite e o açúcar. Nossa, estou 15 dias já sem isso, que diferença que já fez no meu sono, nossa, entendeu? Então, é muito isso, né? A pessoa querer mudar também, né? A medicina integrativa ainda está muito distante, as técnicas, né, da saúde integrativa estão muito distantes das camadas mais baixas da população. Informação é preciso, o nosso papel está sendo feito aqui para a gente levar a informação para todo mundo. Enfim, agora, uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você não poder fazer muita coisa com ela por conta do acesso. Não, eu acho assim que o problema é que a indústria farmacêutica e alimentícia não vão deixar você chegar. Então, você tem que ser um trabalho de formiguinha, infelizmente, porque eles querem mais é que você fique doente, eles querem mais que você vá para o hospital, eles querem, né? Então, a gente sabe que é isso que acontece. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, e aí esse formigueiro está aumentando. Então, é meio que por aí, né? Quem quiser ajuda, eu sempre falo. Quer ajuda? Pode me mandar no Instagram, pode me mandar no YouTube, que eu ajudo com o maior prazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar difundir mais essa mensagem. Doutora Nicole, qual é o olhar do direito voltado para a saúde em relação à saúde integrativa? Porque a gente falava há pouco sobre a viabilidade dos sistemas, né, público de saúde complementar. Claro, prevenir é sempre o melhor do que tratar e gastar muito dinheiro com isso lá na frente. Então, como é que os sistemas, a partir do direito, estão olhando para isso? Eticamente falando, as discussões que podem acontecer, e via de regra acontecem, é sobre os tratamentos que são considerados experimentais ou algum tipo de intervenção ou terapia em que não haja tempo suficiente ou protocolos devidamente testados, clinicamente testados. Ao mesmo tempo, nessa perspectiva do integrativo, a valorização dessa abordagem multidisciplinar tem tido cada vez mais espaço, né? E isso vai muito de profissional para profissional. Do ponto de vista jurídico, o que de fato é vedado, e no Brasil a gente acaba tendo uma amplitude com relação a essas discussões, é realmente o que é considerado experimental. Até porque na própria classe, né, no próprio grupo médico, existem aqueles que acabam aderindo a protocolos e abordagens mais integrativas e outros que acabam seguindo um protocolo mais tradicional, mais voltado para o que a gente já tem aí validado há mais tempo, mas com menos vinculação ao que é integrativo, né? Aquela questão até que em alguns momentos os profissionais utilizam o termo holístico e etc. Mas do ponto de vista jurídico, o que eventualmente pode esbarrar em uma verificação por parte de conselhos ético-profissionais, alguma questão no judiciário, é o que de fato pode ser considerado como experimental.
Doutor Davi, vamos pegar um exemplo prático aqui, vamos aproveitar a presença da Fernanda Venturini, que destacou, ela acabou de falar, né, o que ela sofreu nas quadras com relação aos joelhos e o tratamento com as células-tronco para encontrar aí a melhora, enfim. O que tem de mais moderno na ortopedia, enfim, para esses problemas dos impactos nos joelhos e os esportes, especialmente, que trazem mais impactos? O mais moderno, Mauro, continua sendo o fortalecimento muscular, né? O mais importante de tudo, preparo físico adequado, fortalecimento muscular, e você fazer o acompanhamento. Às vezes tem alguns desvios de joelho, por exemplo, que podem sobrecarregar aqui e ali, são coisas que são tratáveis, né? Mas acaba sendo assim, saiu uma recomendação da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, né? E ela até falou pra gente, por exemplo, colágeno não funciona, ácido hialurônico não funciona, palmilha não funciona, órtese não funciona. O que funciona efetivamente, fortalecimento muscular e controle do peso, né? E atividade física no geral. São o que funciona efetivamente para essas duas, joelho e quadril. E depois, posteriormente, quando você tem uma artrose muito avançada, aí acaba tendo indicação de prótese, mas é uma coisa que a gente deixa para a última opção, porque os resultados da prótese de joelho realmente não são tão bons, né? A de quadril é infinitamente melhor que a de joelho. Aqui a gente está falando do atleta de alta performance. Eu, na verdade, estou falando do geral. Então, essa recomendação da Academia Americana é para todo mundo, né? Então, qualquer pessoa com artrose de joelho não tem essas indicações. Estritamente falando, para o atleta de alta performance também não vai ter, porque se não funciona para a gente, também não vai funcionar para ele. Ronaldo, a saúde integrativa está presente no trabalho do personal trainer? Com certeza. A gente tem visto que isso tem ganhado espaço dia a dia. A gente tem experimentado melhora, Mauro, no âmbito geral. Hoje a gente não caminha mais pensando em uma atividade isoladamente. Então, a atividade física, ou melhor, o exercício, que é diferente da atividade porque ele é orientado, ele por si só, ele continua sendo importante, mas ele depende de outras variáveis que estão além do ambiente proposto na academia, nas quadras, por exemplo. Você precisa, né, considerar fortemente o trabalho da nutrição, e dentro da nutrição, tudo aquilo que foi abordado, sair um pouquinho, para quem pensa em academia, sair um pouquinho do whey e da creatina, que sim são importantes, mas você pensar na saúde da microbiota, ninguém fala disso, na sua saúde do fígado, ninguém fala disso. Você precisa envolver o nutricionista nessa história, você precisa ter o acompanhamento do seu médico, te avalia, que te indica e que trabalha em parceria com o treinador para que o seu treinamento seja o melhor possível. Eu trabalho em parceria com o Dr. Adriano Leonardi, ele esteve aqui com você na quarta-feira passada. Então, nós estamos sempre conversando. O pessoal que passa com ele é indicado, chega comigo, e eu tenho um prontuário dele. Passa com outras pessoas, eu tenho aí, o pessoal, olha, vem com acompanhamento nutricional. Então, assim, não dá para destacar uma coisa da outra. Você tem aí um pool de atividades que hoje se conversam muito mais. E a medicina interativa, ela está participando disso com certeza, amor. Fernanda, deixa eu te perguntar, há quanto tempo você está no ar com o 14 Minutos de Saúde no seu canal no YouTube? Desde 2019, depois da pandemia, eu começava aí nos médicos com o celular, e depois hoje eu tenho uma equipe que faz, que filma. Agora eu vou mudar. Aqui em São Paulo eu tenho um estúdio que eu faço de Sim. podcast, e tenho no Rio eu tenho outro. Entendeu? Eu contacto o médico que eu gosto, que eu acho, eu olho no Instagram, tem o meu perfil, acho que ele pode ter alguma coisa para. Aí marco a entrevista e faz. Hoje tem mais, acho que já tem 180 Sim. entrevistas, 80 entrevistas, é uma loucura. Tem entrevista de tudo, físico, mental e espiritual, né? Perfeito, é nesse ponto que eu queria chegar. Você já entrevistou muita gente, acho que vai ser difícil até a resposta. Pensa um episódio legal que rendeu muito bem, alguém que você levou, que falou de saúde integrativa e que você pode destacar. Ó, vai lá no YouTube para assistir o 14 Minutos de Saúde com a Fernanda. Doutor Cícero Coimbra, que a medicina tentou tirar o CRM dele porque ele falava que vitamina D ele salvou muita gente, ele salva muita gente. Foi a entrevista mais
mais assistida, ele é uma pessoa incrível. Eu, às vezes, tenho um problema médico horroroso, eu falo, doutor Cícero, ajuda aí, ele ajuda, entendeu? Ele trata hoje essas doenças autoimunes, ele consegue curar todas. Com o quê? Com altas doses de vitamina D. Aí vem a medicina tradicional e quer tirar o CRM de um médico desses, né? Entendeu? Então é complicado conversar sobre saúde hoje, por causa disso, que tem o antes e tem o agora. Mas esse daí eu falo para todo mundo assistir, porque é uma pessoa, um médico, ele é pesquisador, é um médico sensacional. E ele conta, né, que como que começou a descobrir que o sol era bom para a gente. Quando na Alemanha, na época da guerra, não sei o quê, quando chegava o inverno, ficava todo mundo doente. Aí, nas prisões. Aí, quando chegava no verão, batia sol nas prisões e os médicos começaram a melhorar os presos. Ué, então alguma coisa tem. E ali que começou a descobrir que o sol, porque falam que sol você tem que usar protetor, você não tem que usar protetor. Sol, hoje você tem. Eu faço tratamento com a Tatiana Gebrael, eu já tinha 2 graus de óculos, hoje já estou com 1 grau, porque o olho também é um músculo. Então, tem muitos médicos, assim, hoje a gente consegue curar tudo com exercício, sem remédio, isso que eu falo, entendeu? É muito isso, eu falo, vamos descascar mais e desembrulhar menos, e a gente vai ser muito mais feliz, eu posso te dar uma certeza disso. O Sacadas de Ouro, que é o podcast, é o trabalho dentro do canal. O 14 Minutos de Isso. Saúde é o próprio podcast Sacadas de Ouro. Que agora, depois de um tempo, virou podcast. Quando começou a época de podcast, virou podcast. E a primeira entrevista é com o Bernardinho, que é meu ex-marido também, que é um cara sensacional. A partir dali começou a ser Sacadas de Ouro. Aliás, 14 Minutos de Saúde e força de expressão, né? 14 por causa da sua camisa que você vestia na quadra, mas os papos têm mais de hora, né? Muitas vezes ali, né? 14 minutos Muito não dá bem, nem pra falar também. exatamente. Acertou, Mauro. Muito bem. Programa Gente que Fala por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades da região. Quarta-feira, sempre desfilando por aqui no Gente que Fala os assuntos da saúde, do bem-estar e também comportamento. Vamos falar sobre o seguinte agora. Dr. Davi Nordon, o início das aulas, muitas escolas hoje já estão começando as aulas, né? O início das aulas preocupa os pais em relação à escolha da melhor forma de transportar os cadernos e livros sem prejudicar a coluna. A mochila, que é a queridinha da maioria dos estudantes, é a que traz mais riscos por causa do peso sobre as costas. Especialistas alertam também que é preciso estar atento a outros 2 vilões. O mobiliário escolar inadequado e o uso excessivo dos smartphones, que tem causado o chamado pescoço do celular, ou pescoço tecnológico, eu vou chamar aqui por minha conta e risco, pescoço high-tech. Olha, é piada, mas o assunto é sério, porque vamos começar por esse tema, o pescoço do celular, pescoço tecnológico, está deixando muita gente corcunda, né? Literalmente. Eu gostei desse pescoço high-tech, viu, Mauro? Bom termo, vou até começar a usar agora. Mas, ó, não é uma coisa nova. A gente já tinha esse pescoço do celular de antigamente, mas era um negócio que era de dentistas e cirurgiões que trabalham muito com a cabeça baixada, porque é a posição que a gente opera, né? E aí o que a gente tinha é um desgaste mais precoce da coluna cervical. Só que, na verdade, para a pessoa ser cirurgião ou dentista, tem que ter mais de 20 e tantos anos, né? Então, tem um período aí em que ele era poupado disso. O que a gente tem visto agora, com o smartphone principalmente, crianças já novas, assim, 1, 2 anos, já estão com a cabeça caída, assim, para poder usar o celular. Então, a gente antecipou muito esse desgaste. A gente ainda não tem dados efetivos de como acontece com as crianças, porque é um negócio relativamente novo, 2007 mais ou menos foi descrito, como eu falei, já tinha de antes, mas relacionado ao celular é recente. Então ainda não deu tempo das crianças envelhecerem para a gente ver esse desenvolvimento. Mas a gente já sabe o quê? Que realmente aumenta, acelera o desgaste da coluna cervical, isso a gente sabe de adultos, né? E você chega a fazer o tal do esporão, não sei se você viu, tá crescendo um osso na cabeça por causa do pescoço celular. Na verdade é que a musculatura se insere aqui no crânio e você acaba com uma forma de proteção, ele calcifica essa inserção tendina e faz um esporão igual você tem no pé.
Ele não causa dor, né? Não é um problema, é só um sinal de que você está forçando demais aquela região. A gente sabe também que conforme a inclinação, né? Então aqui minha cabeça pesa 5 quilos. Eu que sou cabeçudo, talvez 6, né? Mas é 5 quilos. Se você inclina para frente, fica uns 70 graus, que como o povo usa o celular, ela vai para 28 quilos. Não é que ela pesa 28, mas a força equivalente a 28. Então por isso que força tanto a coluna e a musculatura. Eu vou no extremo aqui, doutor Davi. Com a evolução da espécie, a gente corre o risco da raça humana ter uma nova configuração aí no pescoço, sei lá, porque isso pode passar de gerações para gerações. Essa é uma pergunta extremamente interessante, Mauro, porque é uma compreensão inadequada da teoria da evolução de Darwin, né? Então, assim, para a gente ter essa alteração, igual a pessoa fala, por que você usa o quinto dedo, né? Você deveria perder esse dedo, ou então agora que tem teclado, pô, você deveria ganhar um dedo a mais, né? Então, isso é uma teoria do Lamarck, que você iria desenvolver e passar para o seu filho, né? Então, o que acontece? Os mais aptos sobrevivem. Então, se fosse uma vantagem genética para a gente usar o pescoço assim, ficar com a cabeça para baixo, e não é porque a gente evoluiu justamente para olhar para frente, para caçar, né? Se fosse uma vantagem genética e isso permitisse que eu tivesse mais filhos do que um cara que não olha para baixo, que olha para frente, aí sim teria uma seleção e a gente viria a ter um pescoço curvado no futuro, né? Isso não vai acontecer. Existem coisas de epigenética, de um negócio bem mais complicado, que aí pode efetivamente passar para o seu filho, mas a ideia é que o comportamento de usar um celular assim teria que fazer uma alteração genética grande o suficiente para ela passar das minhas células reprodutoras. Resumindo tudo, não vai acontecer da gente virar uma espécie corcunda que vai nascer corcunda. A gente vai continuar ficando porque eu uso o celular. Bom, para evitar isso tudo, cada um tem que se policiar, ou alguém tem que dizer, ó, resolve aí, coloca o pescoço no lugar porque você tá exagerando. É assim. Exato, você tem que se policiar mesmo de usar ele na linha do olho, igual a gente está aqui, né? Coloca ele bem posicionado. E é interessante, Mauro, que eu estava lendo um livro, Ana Karenina, e nesse livro mostra russos do século XIX, né? E eles tinham um apoio de livro para ler o livro. Então, é uma coisa que a gente tem para o celular, que a gente tem que usar e ninguém usa, né? Eles tinham justamente para não ficar com a cabeça curvada para baixo. Olha que coisa. Então, é isso, usar essa mesma coisa, esse apoio, quando você estiver usando, ou você se policiar para apoiar o cotovelo, por exemplo, e deixar ele aqui, né, na forma que você está sentado no sofá, você coloca umas almofadas, se apoia, mas dá um jeito de ficar sempre na linha do olho e não mexer a cabeça para compensar, né? Bom, outro tema ligado então ao início das aulas e que preocupa bastante os pais, o mobiliário inadequado nas escolas. O que você tem aí na sua experiência profissional em relação a problemas? Porque assim, a gente sempre fala aqui, o Brasil está ainda atrás de colocar a criança na escola, depois ainda vai atrás da qualidade de ensino, ou seja, mobiliário no jeito bom para aprender também acho que não está na ordem do dia, né? Pois é, o mobiliário tem estudo mostrando que 100% dos mobiliários são inadequados para as crianças. Porque eles fizeram mobiliário pegando uma criança média, e a gente sabe que a criança média não existe, você sempre vai ter desvio para lá ou para cá. E é isso mostrando no mundo inteiro. Tá? A maior parte dos estudos que eu tinha levantado são da América do Sul, da América Latina, mas a gente sabe que no mundo inteiro a gente tem esse problema do. Opa, voltei, dei uma piscada aqui. Mas o mobiliário é um problema no mundo inteiro. Né? É, e o grande negócio é o seguinte: a criança, por não se adequar ao mobiliário, ela acaba forçando a coluna para lá ou para cá. Eu, pelo menos, quando era no alto, quando era mais novo, sempre ficava desconfortável, ou pegava na escápula, ou pegava no meio da coluna, ou tinha que inclinar para lá ou para cá. E isso vai causar dores na criança. Não tanto nos mais jovens, mas conforme vai ficando mais velho, que você fica menos de borracha, né? Você fica mais rígido assim, você acaba tendo mais comprometimento e mais dores. Em relação à melhor forma de levar o material, cadernos, livros pesados. é, Tem gente que não gosta da mochilinha com rodinha e fica, né, para levar nas costas é complicado também. Então, isso do peso, é muito interessante também isso do peso da mochila, porque o valor que a gente fala de 10%, ele foi um valor totalmente arbitrário. Então, em algum momento, alguém inventou que é 10%. Porque não tem estudo mostrando que você tem mais dor com mais peso, não tem esse ponto de corte. Porque a gente tem um estudo mostrando que a partir de 10% do seu peso, você inclina o eixo do corpo para frente para compensar as costas, certo? E aí, por isso que eles definiram esses 10%. Então, na verdade, não tem uma evidência clara dessa relação, embora a gente veja no dia a dia, né? Mas fica difícil você dividir, você saber o quanto é do mobiliário inadequado, o quanto é do celular e o quanto é da mochila.
Mas a dica que fica é, se puder, lógico, usa de carrinho. Se não, usa a mochila nos dois ombros. E se você puder comprar aquela mochila que tem uma cinta abdominal, que aí distribui o peso em cima da bacia, essa é a ideal. É aquela mochila que você usa para trilha, por exemplo. Você carrega 30, 40 quilos. Lógico que não é uma coisa, né, agradável, nem confortável, nem desejável. Mas você distribui bem o peso. O importante é a indústria fazer alguma coisa que agrade a garotada, né? Porque tem coisa que é feita que a garotada também não abraça, né? É difícil você achar essas cintas, essas que tem cintas geralmente são de adultos para trilha mesmo, né? Eles teriam que fazer um negócio mais. Putz, a fase que eles se revoltam com a mala de carrinho é adolescente, né? Então é difícil de agradar adolescente. Lembrei de uma pergunta aqui relacionada com o mobiliário. Ainda não fazem as carteiras para canhotos, né? Isso é um problema também, porque começa a adaptar e aí acaba também comprometendo o lado físico deles, né? Exato, tem esse dado que mais ou menos 10% da população é canhota, né? Eles deveriam, aquelas carteiras que são dobráveis assim, ela teria que vir da esquerda a mesinha, né? O mais fácil ainda é aquela carteira tradicional, que é uma mesa, uma cadeira e você ajusta a posição que você quer. Essa é a melhor de todas. A que tem só um negocinho do lado é bem ruim. Muito legal. Gente, vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo no programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador aqui na sequência, golinho de água para cada um, a gente já volta com mais informação por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta ao programa Gente que Fala por aqui, edição de quarta-feira, desfilando os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Vamos lá, próximo assunto. A história dos Jogos Olímpicos registra os nomes de 11 atletas com mais de 50 anos de idade que participaram das competições em busca de recordes e medalhas. Isso serve como encorajamento para quem já chegou a essa idade e quer praticar esportes. É importante destacar que os cuidados devem ser redobrados nessa fase da vida, seja com avaliação médica, adaptação dos exercícios, alimentação, hidratação, descansos e monitoramento de seus limites físicos. Ronaldo, acho que para a gente tratar disso, a gente precisa dividir talvez esse assunto nesses atletas 50 a mais e aqueles que têm 50 a mais, mas que não são atletas, não vão para alta competição, né? Mauro, olha que interessante. Semana passada, os canais de mídia aqui de todo o Brasil trouxeram um homem, um irlandês, Richard Morgan, 93 anos. Ele, que era padeiro, ele começou a fazer atividade física aos 70 anos. Ele começou a fazer máquina de remo e começou a levantar peso. Esse homem hoje tem 93 anos e tem os marcadores de saúde de um jovem de 30. Então, isso é Massa. impressionante. O interessante, Mauro, é o seguinte: com o passar do tempo, nós vamos perdendo aí algumas coisas, né? Nós vamos perdendo além da massa muscular, nós vamos perdendo força muscular, vamos perdendo massa óssea, mas não só isso. A gente perde visão, a gente vai perdendo audição, e tudo porque os neurônios vão morrendo na casa dos 50 a 100 mil ao dia. E é um dado alarmante, porém silencioso. Agora, quando você começa a fazer atividade física, independente do momento em que isso começa, e isso eu acredito seja consensual, os estudos já mostram isso, você tem uma melhora geral, né? Nós falamos já no começo do programa sobre a liberação hormonal, a liberação da serotonina, da dopamina, da irisina.
Nós temos aí o aumento da testosterona, que para o homem é tão importante, Mauro. E aí, tudo isso vai revertendo em benefícios tanto de estética, então você recupera a massa muscular, a força muscular, você sai daquele quadro de fragilidade óssea, prevenindo ou até, em alguns casos, remediando a própria osteopenia, a osteoporose. Claro, lembrando de tudo que foi dito aqui, que é um conceito mais amplo. A gente precisa aí de outros profissionais inseridos, tá certo? Não estou falando do treinamento, mas não posso esquecer do exame médico, do acompanhamento médico, do trabalho da nutricionista, da medicina interativa, de tudo que nós já falamos. Mas veja bem, os próprios neurônios, eles vão sendo reativados, nós vamos produzindo neurônios de novo. Nós temos uma neurogênese por conta do exercício. Qual que é a grande dificuldade, Mal? Você se lembra quando eu ouvia da minha avó, de repente você também, papagaio velho não aprende a falar mais. Já ouviu isso? Sim, O que acontece? toda Existe avó o que falar. Então, a neuroplasticidade significa a capacidade do cérebro de receber novas ideias e desenvolver novos comportamentos. O problema é que, com o passar da idade, as pessoas colocam algumas coisas na cabeça e como que a gente tira aquilo da cabeça delas? Eu tenho amigos, por exemplo, alguns deles estão nos vendo aqui. Eles dizem: eu preservei essa barriguinha por tanto tempo, como é que eu vou sacrificar ela agora? Então, Mauro, Quem não tem mas é barriga não tem história, também tem essa frase, né? mas é uma realidade. Eu acredito que a Fernanda deva pegar esses casos, de repente o Dr. David também, mas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas quando nós experimentamos, quando nós damos uma chance à atividade física, o panorama muda, Mauro. Você passa por um portal que muda tudo na tua vida. Muda a tua atitude mental, muda a tua disposição, mexe até com a libido masculina. Isso é ótimo. Então, a saúde, num contexto geral, ela melhora. Então, mais do que inspirar atletas, inspirar sedentários a mudarem de opinião. Se nós começarmos por aí, excelente, já vencemos. Fernanda Venturini, vamos encorajar aqui então a galera, a turma 50 a mais. Na sua academia, qual é o tamanho deste público? É grande. Na parte da manhã é grande a parte mais de 50 e na parte da tarde os mais jovens, noite, né? É engraçado isso. Você chega de manhã na academia, é um público. Aí você chega à tarde na academia, a garotada 1.000 por hora, a diferença. Mas lá tem, assim, tem o público mais idoso, é bem fiel, sabe? Toda vez que eu estou lá, eu vejo sempre as mesmas pessoas, sabe? Assim, aquelas pessoas que estão desde o começo da academia, que já tem 7 anos, que já estão lá. Então, assim, você vê que são pessoas, tem uns lá, estão todo dia fazendo aquela mesma aulinha, sabe? Aquela rotina, assim, mas estão lá. Eu acho que o mais importante é isso, você começar. O difícil é começar, né? Todo mundo fala assim, na segunda eu começo, né? Tudo sempre na segunda, né? Então, mas qualquer dia é dia para começar. Começar a mudar a sua rotina, começar a mudar os seus hábitos, começar a largar o refrigerante, começar a diminuir o açúcar, começar a comer melhor. Toda hora acho que você pode começar, né? Eu acho que só basta você querer. E aqueles que não têm, vão para academia, não têm formação, mas também não estão acompanhados de um profissional, de um personal trainer, não sabe o caminho, ou não tem, às vezes, até condição de ter um profissional para acompanhar. Como é que é esse trabalho dentro da academia, para mais 50, mais 60, mais 70, tem todo tipo de público hoje na atividade física, né? Tem todo tipo, mas eu acho assim, pelo menos na minha academia tem um personal ou pelo menos um profissional que vai ajudá-lo, né? Tem academias que não tem, mas a minha academia, que é uma fórmula lá em Ribeirão Preto, tem. Então, assim, à medida que ela chega, vai apresentar a academia, aí vai fazer primeiro um programinha para ela começar a sair do sedentário, aí vai devagar, começa na esteira andando 10 minutos, depois vai 20 minutos, começa depois na musculação, aquela primeira plaquinha, tudo é aos poucos, né? Eu acho que você não pode botar muito peso, que já chega no dia seguinte a pessoa está com tanta dor que não consegue nem andar, né? Então, assim, hoje tem que ter. Ou se você não conhece ninguém, você não tem uma academia que tem, pergunta, sempre tem um amigo seu que é personal trainer, que fez educação física, né? Sempre tem um amigo que deve ter algum conhecimento sobre isso.
Doutora Nicole, os planos de saúde também estão preocupados e ficam também de olho, nesse público mais 50 a mais, 60 a mais, é, até para saber o que eles estão fazendo de atividade física e trabalhar a prevenção, né? Na verdade, tempos atrás a gente teve uma movimentação da ANS em que haveria uma espécie de implementação de fomento por meio de é como se fosse um score, né, de quem pratica atividade física e que isso poderia gerar uma espécie de bônus para as pessoas. Isso aconteceu no mesmo momento em que estava discutindo a questão de coparticipação e acabou que virou uma confusão, as pessoas começaram a compreender isso como se fosse algo negativo, quando na verdade era para ser algo positivo e esse diálogo acabou parando ali naquele momento e hoje a gente não tem algo em específico que esteja conectado diretamente à comprovação por parte do beneficiário quanto à prática de atividade física ou algum outro cuidado com a saúde e que gere algo positivo para ele, ainda que seja do ponto de vista financeiro. Mas por óbvio, né, que dentro desse atendimento multidisciplinar, que é protocolo dentro de muitas operadoras de saúde que têm a própria rede de atendimento, o fomento à prática de esporte, ao cuidado com a alimentação e etc., precisa ser algo muito trabalhado, principalmente conforme acontece o envelhecimento desse grupo de vidas, né, que é o termo técnico que a gente utiliza quando está falando de plano de saúde. Então, quanto mais velho esse grupo de vidas, maior o risco de que o custo dele seja mais alto. Então, se você pode implementar, fomentar práticas, boas práticas que vão impactar aí num cuidado maior com a saúde, isso vai ocasionar ali uma melhoria, inclusive, nos indicativos, nos indicadores dentro dessa carteira de beneficiários. Então, com certeza, precisa ser do interesse das operadoras de saúde, sim. Doutor Davi, quais são as suas orientações? A gente vê muito por aí, mais nos bairros periféricos, mas também até tem nas áreas centrais. Praças aqui na cidade com equipamentos para as pessoas fazerem atividade física. É muito comum encontrar o público 50 a mais usando esses equipamentos, muitas vezes sem a informação, sem orientação. Cada exercício físico tem o seu modo de fazer, os cuidados que você tem que ter. E é muito interessante, até aproveitando que a gente tem profissionais dessa área, né? O que o pessoal da educação física aprende é diferente do que a gente aprende na ortopedia. Então, eles falam sempre que você precisa fazer a maior amplitude possível do músculo para ganhar mais massa, faz todo sentido do ponto de vista mecânico, né? Mas para articulação, não. Para articulação, você tem que ter uma limitação de movimento, senão você estraga a sua articulação fazendo exercício. Então, a recomendação que fica para esse pessoal que faz esse exercício na praça é que você não pode ultrapassar os 90 graus, tá? Então, quando eu digo 90 graus, vai ser meio difícil de me ver aqui, mas, por exemplo, subindo o ombro, certo? Você ir aqui para cima, você está forçando, você vira aqui para trás, você está forçando. Quando você está passando de 90 graus. Mesma coisa para fletir o cotovelo, né? Então, cuidado que essa parte mais para lá, você está forçando mais a articulação. Só mais ou menos, tá bom? Porque cada articulação tem a sua amplitude de movimento adequada. Os exercícios de praça que tem, no geral, é o peso do próprio corpo, não é nada que vai te causar uma lesão de verdade, porque são aparelhos bem tranquilos. O negócio começa a ter problema quando eles vão para a academia e eles fazem algumas coisas sem o devido cuidado, né? Uma coisa muito comum que causa muita dor no joelho, por exemplo, é a história do agachamento, que você vai e encosta o bumbum no calcanhar. Isso aí, para articulação, para patela, é um negócio horroroso. Embora para o músculo, né, você está dando um estímulo maior e realmente ele vai crescer mais. Ronaldo, o personal trainer, ele também atua nessas atividades que muitas vezes a gente vê nas empresas, de atividade física laboral, aquele início de dia e todos ficam reunidos ali para algum tipo de movimentação. Se bem que assim, a gente está falando do público 50 a mais, e infelizmente o público 50 a mais já não está muito mais nas empresas, né? Já estão sendo trocados aí pelos mais novos, né? Mauro, a ginástica laboral ela teve um boom, mas ela acabou perdendo muito espaço, na verdade. O que nós vemos hoje são as grandes empresas fazendo parcerias com academias, né? Então, elas acabam tendo espaços dentro da própria empresa, oferecendo essa oportunidade ali aos colaboradores e com alguma aderência, tá bem? Esse assunto, ele, inclusive, ele entra depois aí
próxima pauta, até falando dos planos de saúde, porque o exercício, de forma geral, ele funciona como medicina preventiva. O cunho da ginástica laboral era exatamente esse. Um dos objetivos era evitar que o seu funcionário ele se ausentasse por uma bursite, uma tendinite, não perdesse dias de trabalho, Mauro, exatamente por estar lesionado. Então, hoje, a laboral ainda existe, mas é uma proporção muito menor. A Sim. aderência não era grande. Talvez como fosse um exercício que não podia cansar o seu funcionário, ele foi perdendo credibilidade. E na época, o trabalho de ginástica laboral, ele era muito interessante porque ele vinha acoplado ao trabalho de ergonomia, que é o ajuste do posto de trabalho ao trabalhador. Então, eles faziam a passagem pelos ambientes, ajustando assentos e encostos das cadeiras, o nível do monitor para quem trabalhava diante de um terminal. E isso, infelizmente, foi perdendo espaço, mas quem dera voltasse. Mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, saúde, bem-estar e comportamento por aqui, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Para falar que os custos dos planos de saúde no Brasil superaram a média mundial e as operadoras devem reajustar o preço em cerca de 25% este ano, pessoal, afetando cerca de 41 milhões de pessoas. Para chegar ao índice de reajuste, as operadoras consideram, além da inflação médica, as fraudes, a utilização dos planos e o resultado financeiro. Em 2023, o setor teve déficit operacional de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Assunto para a doutora Nicole Soares, que é especialista em direito de saúde. Doutora Nicole, os custos das operadoras de saúde são suficientemente transparentes para que elas digam, olha, a gente vai ter que subir 25% no preço aí das parcelas de cada um? Ninguém tem esse aumento de salário. O trabalhador não tem esse aumento. Nenhum profissional liberal que tem uma outra situação também não tem esse nível de aumento. Enfim, como é que vai fazer? Está todo mundo caindo fora dos planos desse jeito. É bom, a gente tem que dar 2 passos atrás dessa discussão e voltar, talvez, numa concepção que seja um pouco obscura com relação aos planos de saúde, mas via de regra, principalmente as operadoras que são Doutora, posso te pedir uma ali. gentileza? Um pouquinho mais, se puder falar um pouquinho mais alto, seu áudio não está chegando muito bem para a Ok. gente. Vamos lá, por gentileza. Existe uma concepção equivocada sobre a perspectiva de que os planos de saúde precisariam abrir seus números, só que são empresas privadas, via de regra, exceto aquelas que são autogestão e que são vinculadas a órgãos da administração pública, como prefeituras, governo estadual, autarquias e etc. Então, assim, a relação entre beneficiário e plano de saúde, ela é estabelecida por meio de contrato. E no contrato, quando você estabelece quais são os critérios para um reajuste, inclusive no dos planos de saúde, não há apresentação de custos para que haja essa apuração. O que há é a obrigatoriedade com relação à apresentação do índice de sinistralidade, que é o índice que representa o quanto foi utilizado do plano. E isso é apurado por meio dos grupos. Então, quando você faz parte de um grupo de vidas em que existem pessoas que estão sendo submetidas a tratamentos prolongados, de alto custo, cirurgias muito grandes, isso vai aumentar a sinistralidade. O questionamento por parte dos 25% que superem muito a inflação tem que levar em consideração o custo específico do setor, porque a gente teve um gargalo ali no período da pandemia e pós-pandemia, inclusive no ano seguinte, se não me engano, em 2020, a gente teve reajuste negativo dos planos de saúde. No ano subsequente, a gente não teve um reajuste, o reajuste foi quase que simbólico, e a partir disso começou-se a recuperar esses valores. Por óbvio que o questionamento dos beneficiários com relação a um aumento tão grande, ele é absolutamente justo, mas falta também a compreensão de como funciona a sistemática do plano de saúde. Você migra, né? Boa parte dos planos de saúde estão migrando para carteiras coletivas e empresariais, e aí você divide o risco, né? Você precisa de gente
mais jovem, que adoece menos, num quantitativo maior, que vai dar conta de bancar o custo de menos gente, mais velha, com um custo maior. Só que nós estamos com uma população que está envelhecendo. Então, isso por si só já desequilibra essa balança. E aí, quando você tem uma saída maior de pessoas mais novas, você continua aí no movimento de desequilíbrio. Existe um outro fator, inclusive, que tem sido apontado também como um impacto aí nas contas dos planos de saúde, que é o custeio de terapias para pessoas do espectro autista, que via de regra começa ali na infância. Então, você passa a ter um custo com um quantitativo significativo de pessoas que, em tese, você não tinha expectativa de custear, e são terapias de longo prazo, né? Longuíssimo prazo. Você não faz uma ou duas sessões e encerra esse tratamento. Então, é um cenário extremamente complexo, mas que, inclusive, o próprio beneficiário, ao estar dentro de um contrato de plano de saúde, precisa ter a clareza de que ele está tratando com uma empresa privada e que essa solicitação de números por si só não é algo que está dentro do contrato, mas o questionamento dos índices utilizados para o reajuste, sim, é um direito aí do consumidor. Por que que a fraude entra nessa conta toda e isso é cobrado do... Porque, assim, a impressão que dá é que não existe um trabalho bem feito das operadoras, trabalho de gestão para evitar a fraude. E aí, na hora que a fraude acontece, vai cair o problema sobre o honesto, porque sempre vai ter fraudador. E aí é preciso ter um trabalho de gestão para evitar que a fraude aconteça, porque senão vai sobrar no honesto. Quando se utiliza essa perspectiva da fraude, ela precisa ser destrinchada. Porque eu tenho fraudes, eventualmente, com utilização indevida por parte de pessoas que não declararam doenças pré-existentes. E aí você já tem um custo, e isso, inclusive, pode ser uma falha na própria contratação por meio de um grupo. Então, não seria só uma falha da operadora de saúde em si. E existem outras circunstâncias que podem ser tidas como fraude, e aí não há uma especificação quando esse indicador é trazido, como a própria utilização de protocolos por parte da rede credenciada que não são autorizados pela operadora de saúde. Então, assim, eu também concordo que essa fraude por si só, ela não deve ser de responsabilidade do grupo de vidas, mas a concepção do plano de saúde é de divisão de riscos, né? Uhum. Por isso que a gente tem a coparticipação, por isso que é feito em grupos, e aí tem um outro ponto que as pessoas acabam não analisando, até por desconhecimento mesmo. Quando você tem a contratação de um plano de saúde individual, o custo de entrada dele acaba sendo mais alto, porque você não divide esse risco, então você está pagando pelo seu custo. Só que, na nossa sistemática, a ANS regulamenta o índice de reajuste dos planos individuais, por quê? Porque isso é feito com base no cálculo da inflação e da própria inflação da área da saúde. Então, é possível controlar. Quando eu estou falando dos grupos, a avaliação de como o comportamento financeiro, vamos chamar assim, desse grupo de vidas acontece, é mais específico e é preciso ser feito grupo a grupo. Perguntas da nossa audiência, eu tenho 2 minutos aqui, pouquíssimos segundos para a resposta de cada um, por gentileza, eu vou pedir bastante brevidade. A doutora Nicole está falando, e a pergunta é do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui. Há respaldo jurídico para os hospitais se recusarem a procedimentos cirúrgicos, alegando impedimentos religiosos? Bem rapidinho, doutor. Depende da expressão de vontade do paciente e, inclusive, da clareza com relação a como o hospital se posiciona com relação a isso. Fernanda, Carolina Gouveia no Facebook pergunta por que os esportes de areia estão na moda. Eles exigem algum cuidado especial diferente dos demais? Não, eu acho que não, né? O beach tênis que está na moda, que ela deve estar dizendo do beach tênis que pegou no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, é uma coisa que é o esporte aquele gordinho que não fazia nada, que ficava em casa, né? Ele estava jogando beach tênis. Então, as pessoas estão hoje muito assim, as pessoas que não tinham prazer em alguma coisa, foi um esporte que trouxe muito prazer para muita gente. Ronaldo, o Marcelo Rodrigues no YouTube quer saber, a musculação pode ajudar ou prejudicar em relação a problemas de dores de coluna ou de articulações? Costumeiramente, ela ajuda. Se ela for bem orientada,
Se você tiver um acompanhamento bem bacana, você tem um alinhamento da tua coluna, ou melhor, um realinhamento. E aquele fortalecimento muscular, ele sempre vai te trazer benefício. Normalmente ajuda e temos muitos cases de sucesso já com isso. Doutor Davi Nordon, Juliana Rocha no Instagram, que tipo de atividade você recomenda para um adolescente que quer perder peso e ganhar agilidade sem comprometer as articulações como joelhos e tornozelos? O adolescente tem que fazer um esporte que ele gosta, esse é o mais importante. Então, dentro do que ele gosta, você vai ver o que dá para a gente adequar. Lembre que musculação é uma coisa que perde bastante, você ganha massa muscular e perde gordura. E dos aeróbicos, ele vai ver que não tem impacto, principalmente bicicleta, remo e natação. Doutor Davi, 5 segundos, seus canais, rapidinho. Pessoal, foi um prazer, até a próxima. O meu canal, @drnordon. Ronaldo Silva, seus canais, rapidinho. Seu áudio está fechado, Ronaldo. Desculpe. Instagram, treinador_Ronaldo Pereira. Doutora Nicole, rapidinho, seus canais. O Instagram é @NicoleA Soares. Fernanda Venturini. Fernanda Venturini _oficial e o YouTube Fernanda Venturini 14 minutos de saúde. Muito obrigado pela presença de todos. Meu tempo já estourado por aqui. Fernanda Venturini, ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, criadora do canal 14 Minutos de Saúde, podcast Sacadas de Ouro, Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, supervisor do programa de residência médica de ortopedia e traumatologia e professor da PUC São Paulo, doutora Nicole Soares, advogada, especializada em Direito da Saúde, sócia e CEO do Lara Martins Advogados, e Ronaldo Pereira Silva, educador físico e personal trainer. Valeu, gente, pelo papo aqui de hoje. Obrigada. Programa A Gente Fala por Aqui, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Esquiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Lucas Neto chegando na programação da 365 com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, um bom programa aí para você. Desculpe invadir o seu tempo, seu horário. A gente volta amanhã. Um abraço a todos. Tchau e até lá. Tchau, tchau. Só um pouquinho, gente. Esperem.